a cultura que se opõe ao reino. O nosso versículo inicial se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, Nova Versão Internacional. Ora, as obras da carne são manifestas. Preciosa Igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, preciosos do Pai, Igreja perfeita, sem ruga, sem mácula, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus. Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de semana passada. Na semana passada nós falamos a respeito da cultura do reino de Deus. Ou seja, nós vimos que o reino de Deus já veio, ao contrário do que alguns pensam, né? Aliás, a maioria pensa que o reino ainda está por vir. Não, ele já veio. Nós constatamos isto biblicamente, né? E vimos que esse reino ele tem uma cultura. E o nosso chamado enquanto filhos de Deus é implantarmos esta cultura nas sociedades. E esse chamado é ainda mais forte para nós que hoje, pela misericórdia de Deus, temos a revelação da graça em nossos entendimentos. Ou seja, pela misericórdia do Criador, nós compreendemos o que Jesus fez na cruz, porque o Evangelho da Graça é isso, né? Ele revela o que Jesus fez na cruz, ele revela o que Jesus fez ao ressuscitar. Então a graça, ela fala dos benefícios da cruz, da ressurreição de Jesus, da obra do Senhor, né? Então esse raciocínio, aliado ao raciocínio da escatologia bíblica já consumada, é o que forma o evangelho, ou seja, boa notícia para nós hoje. Veja, você só pode entender uma palavra, um ensinamento como evangelho, se ele falar da graça e se ele falar da escatologia já consumada. Por quê? Porque essas são as verdades. Então, um evangelho, uma palavra, melhor dizendo, um estudo, enfim, um ministério, ele não pode ser chamado de evangelho se ele não fala da cruz e não fala da escatologia já consumada. Porque se ele não faz isso, ele está fora da verdade. Entende? Então é importante nós termos isto em mente. Então, amados, veja, voltando à questão do reino, né? Nós estudamos na semana passada que o reino veio. E a cultura do reino, portanto, ela tem que ser implantada. A cultura do reino, amados, precisa ser vivida nas sociedades. Mas, infelizmente, amados, isso ainda não acontece. Por quê? Primeiro porque a igreja, há séculos, chamada igreja, né? Na verdade, são denominações, na verdade, é religião, né? Mas é chamada de igreja. Então, a chamada igreja, ao longo de séculos, vem se preocupando mais, ou seja, as pessoas que compõem, né, a chamada igreja, elas vêm se preocupando mais com a religiosidade do que com boas obras, do que ser luz do mundo, ser o sal da terra. Porque Jesus, ele falou aquilo para aqueles que o seguiam naquela época, né? Jesus ainda nos dias da sua carne falou isso, né? Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas evidentemente, claro que ali naquele contexto histórico, ele estava falando apenas para aqueles que estavam ouvindo ele ali. Só que, claro, este raciocínio se estende para todos os filhos de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, posteriormente a Jesus, também usou esse termo de luz, né? Paulo falou, vocês são luzeiros no universo. Ele fez até uma comparação, né? Quando você olha o universo, quando você olha o céu à noite, por exemplo, né? Claro, e você vê tudo escuro, você olha, quando o céu está limpo, você vê pontos de luz. Então Paulo utiliza essa metáfora. No meio da escuridão que é o mundo, existem pontos de luz. Percebe? Nós somos esses pontos de luz. Por isso que Jesus disse, e Paulo também, nós somos a luz desse mundo e o sal da terra. Só que as pessoas não conseguem ser luz e sal da terra se elas forem religiosas. Porque religião não está preocupada, repito mais uma vez, amados, como eu falei semana passada, ela não está preocupada com a cultura do reino. Entende? Eles estão preocupados em cumprir o cerimonialismo, na luta para serem salvos, né? Porque eles pensam que a salvação ainda virá, e eles pensam que ela virá eventualmente pelas suas obras. Né? O raciocínio religioso, na média, é assim. Você só é salvo
Se você fizer obras. E principalmente obras religiosas, né? Eles não falam nem tanto de boas obras. Eles falam de frequentar o templo feito por mãos humanas, eles falam de a pessoa comer Santa Ceia, de a pessoa jejuar, pagar o preço, fazer campanha. Essas coisas religiosas, né? Então, se você fizer tudo isso, eventualmente, veja, não é certo, eventualmente você pode ser salvo no futuro. Vocês podem notar que esse é um raciocínio totalmente distorcido, né? Não faz nenhum sentido isso à luz do Evangelho. O Evangelho não fala de você fazer obras para ser salvo. Pelo contrário, o Evangelho fala que você é filho de Deus, portanto você é salvo por isso, por ser filho, por ter sido eleito, eleita de Deus, e consequentemente você faz boas obras. Então as boas obras, elas são um chamado para quem é filho e salvo. Elas não trazem consequência de salvação. Ou seja, a pessoa não é salva porque pratica isto ou aquilo, muito menos por praticar obras religiosas. Salvação não tem absolutamente nada a ver com obras. Sejam boas obras, sejam obras religiosas. Tá? Agora veja, os salvos, os filhos, os eleitos, têm sim o chamado a fazer boas obras, a serem luz do mundo e sal da terra. Essa é a cultura do reino. E na semana passada nós vimos isto em detalhes. Então eu recomendo que você assista, caso você não tenha assistido, né? Obviamente o link vai estar na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? O link do estudo de semana passada, tá? Então hoje estamos dando continuidade àquele raciocínio, só que vamos falar do outro lado. Porque se há a cultura do reino, obviamente há a cultura que se opõe ao reino. E como nós vimos aqui no primeiro versículo que lemos hoje, lemos um trecho dele, né? Diz assim, as obras da carne são manifestas. Então veja, se as boas obras são obras espirituais e são um chamado para os filhos de Deus, né? Para que nós possamos implementar a cultura do reino no mundo, as obras da carne se opõem a isso. Porque veja, a natureza humana, ela se opõe a tudo que tem relação com Deus, a tudo que é espiritual. A carne se opõe, a carne é o verdadeiro inimigo. Por que isso? Porque a natureza humana, ela tem nela o desejo pelas práticas más. O Paulo chama essa inclinação de pecado, né? Paulo fala, o pecado que habita em mim. O sentido que Paulo fala de pecado, nesse caso, é o desejo mal que a carne tem. São as influências da carne em nossas vidas. Então Paulo chama de pecado, por quê? Porque isso é errar o alvo, né? A palavra pecado, no sentido original no grego, ela significa errar o caminho, errar o alvo, né? Então você tem um objetivo, você tem um alvo. Quando você erra esse alvo, você está literalmente pecando. Então Paulo fala neste sentido. Por quê? Porque o nosso alvo como filhos de Deus é fazermos o bem. Até porque o próprio apóstolo Paulo explica isso no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? O Paulo fala o seguinte, olha, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Quando Paulo fala que ele quer fazer o bem, ele está falando de quê? Ele está falando de uma tendência. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? O filho de Deus, a filha de Deus, aquele que é eleito, que tem o Espírito Santo, que é conduzido por Deus, ele tem esse desejo de fazer o bem. Só que Paulo faz essa ressalva, né? Mas o mal está comigo. E claro, o mal é a carne, o contexto deixa isso muito claro. Entende? Inclusive, Paulo, no final do capítulo, ele até fala, né? Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? O Paulo fala miserável homem que sou na carne, né? Parece estranha essa expressão, né? Como é que pode, irmão Cristiano, a gente estar em graça, como Paulo estava, né? Paulo foi o pioneiro pregador da graça, e ele falar que era miserável, ora, ele estava se referindo à carne. No espírito, claro que nós não somos miseráveis. No espírito somos ricos de todas as bênçãos. Entende? No espírito estamos completos, nada nos falta. Agora, a carne, como seres humanos, se você deixar a carne atuar na sua vida, você vai ter uma vida miserável. E você vai entender por que disso adiante aqui, tá? Então veja, há duas culturas. A cultura do reino e a cultura anti-reino. A cultura que é contrária às coisas do reino. Essa cultura vem da carne. E essas obras da carne
são manifestas desde a igreja primitiva, né? Nós vemos aqui, vamos ler daqui a pouco o contexto, né? O Paulo relatando alguns exemplos dessas obras, que são obras concernentes à natureza humana e somente à natureza humana. Essas obras não têm relação com o Espírito. Então são obras que pertencem àqueles que não são da salvação. Porque se há dois tipos de obras, ou seja, boas obras, um chamado às boas obras, obras estas que Deus as predestinou, né? Porque a palavra diz que o Senhor preparou essas boas obras para os seus filhos de antemão. Então, se há essas obras, há também obras más. Aí você pergunta, irmão Cristiano, então Deus predestinou obras más? Não, a palavra não fala sobre isto. As obras más não foram predestinadas. As obras más, elas são o refúgio, elas são o que restou. Então não foi uma predestinação. O Senhor Deus então preparou o pecado para o homem praticar, ele preparou obras más. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala das boas obras, que Deus sim as preparou de antemão. Então nós entendemos que as obras más, elas são o que resta. Entende? E quem as pratica então, já que o chamado dos filhos é fazer boas obras? Quem as pratica são aqueles que pertencem à perdição. Por isso que Jesus apresentou o conceito das duas sementes. A semente boa, o trigo, e a semente má, que é o joio. São dois tipos de pessoas que há no mundo. Desde os primeiros seres humanos, desde Adão e Eva, ali já havia as duas sementes. Abel e Caim, duas sementes. Percebe? As duas sementes estão presentes no mundo desde o início de todas as coisas nessa vida terrena. E elas seguem existindo, né? Elas coexistem nessa criação. Veja, não no paraíso. E é aí que as pessoas se confundem, né? Tem gente que pensa assim, depois do ano 70 não há mais filhos da perdição, porque... Não, veja, calma lá. Não há no paraíso. As portas do paraíso foram abertas para os filhos da salvação, e Jesus disse o quê? Vinde, benditos de meu Pai, para a glória eterna, para o reino que pertence a vocês. Então o reino pertence aos filhos da salvação. A perdição não. Agora, nessa vida terrena, as sementes coexistem por quê? Principalmente porque aqui, como eu sempre digo, é o habitat natural da má semente. A má semente, ela é terrena, somente terrena. Os filhos de Deus não, eles são terrenos, mas têm eminentemente a origem celestial. Então, nós que somos eleitos filhos de Deus, nós, vamos dizer assim, nós estamos terrenos, né? Mas nós não somos terrenos, nós estamos passando uma vida, um período de vida terrena e material. Mas, repito, nós somos eminentemente espirituais. Por isso que há esse alerta na palavra contra as obras da carne, né? Porque alguns podem até achar estranho, mas, irmão Cristiano, se as obras da carne pertencem aos filhos da perdição, por que há tanto esse alerta na Bíblia para os filhos da salvação em relação às obras más? Porque nós temos as duas naturezas. Então nós somos espirituais, mas estamos vivendo uma vida material e carnal nesse mundo. Então, se não houver uma vigilância nossa, a nossa carne vai nos levando a praticar obras más. Só que há uma diferença do trato de Deus para com os seus filhos e para aqueles que não são filhos. Como eu disse, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui mais à frente. Deus trata diferente isso aí com seus filhos. Então veja, abençoados, as obras da carne, que são as obras que pertencem à perdição, e que os filhos de Deus, por terem natureza carnal, as pratica eventualmente, essas obras existem porque elas são o resto e elas são praticadas por aqueles que são joio, pela semente má. Olha só Jesus, vamos pontuar aqui Jesus falando das duas sementes. Antes de nós lermos, eu vou dizer para vocês o seguinte, vai estar na descrição do vídeo no YouTube 2 links, para você entender isso. Porque às vezes você está aqui assistindo pela primeira vez, você não entende, irmão Cristiano, o que são duas sementes, o que é eleição que você está falando, os eleitos, não eleitos. Quer entender isso com detalhes? Vou deixar 2 links. O primeiro link é de uma trilogia. São 3 estudos seguidos
sobre eleição e predestinação. Esses 3 estudos trazem uma base muito boa para esse assunto. Mas, se você, após assistir a esses 3 estudos, quiser se aprofundar ainda mais, eu vou deixar um segundo link com todos os nossos estudos de eleição e predestinação. São vários, tá? Então, primeiro você assiste a trilogia para você entender a base. Depois, se quiser, e eu recomendo, né, que você assista aos demais. Então, vamos pontuar, para não ficar apenas nas minhas palavras, né? Mateus 13, 24 e 25. Veja só. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, que é a carne, como eu falei agora há pouco, a natureza humana, que é inimiga de Deus. Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Ou seja, o homem aqui na parábola é o Criador. Ele semeou boa semente. Quando que ele semeou a boa semente? Desde antes da fundação do mundo. O mundo foi criado, só que antes da criação, as sementes boas já haviam sido plantadas, ou seja, elegidas por Deus. Esse é o conceito que nós destrinchamos em todos esses estudos que eu acabei de falar para vocês, tá? E aí, o que acontece? Quando o pecado entrou no mundo, então o velho homem plantou as suas sementes. Por isso que fala do inimigo, que é o velho homem, é a carne, né? Ou seja, são os filhos somente da carne. Então, amados, vamos lá. Os filhos da salvação têm as 2 naturezas. Nós, no caso, estamos vivendo uma vida carnal terrena, mas nós estamos. Nós não somos carnais, estamos. Nós somos eminentemente espirituais. Agora, existe a má semente. Esses são totalmente carnais. O apóstolo Paulo os chama, inclusive, de terrenos. Por que Paulo os chama de terrenos? Porque a origem desses é terrena. Eles não vieram do céu, diferentemente dos filhos da salvação. Então, como há 2 sementes, há 2 tipos de obras. As boas obras predestinadas por Deus e as obras más, que é o refúgio, é o que restou. Percebe? Então, aqui Jesus pontuou claramente. É bom você ter em mente que tem fundamento bíblico para o que eu estou falando. Então, as 2 sementes foram plantadas. A boa semente antes da fundação do mundo, na eleição, e a má semente após o pecado, aqui na criação. Tá? Então, vejam bem, enquanto nós, filhos de Deus, temos um chamado do Senhor, né, predestinado inclusive, e por conseguinte temos essa inclinação natural para o bem, para as boas obras, o joio, a má semente, é naturalmente má. Eles têm inclinação para o mal. Entendam isso. Então você que é filho, você eventualmente, por estar vivendo uma vida atualmente na matéria carnal, eventualmente, por falta de vigilância, enfim, você pode praticar obras más. Mais uma vez eu digo, Paulo falou sobre isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Ele explicou claramente essa tendência. Ele fala, eu quero fazer o bem. Em outras palavras, eu sou eleito, eu sou filho de Deus, então claro que eu quero fazer o bem, porque essa é a minha tendência. Para isso que eu fui eleito, só que o mal está comigo. Então os alertas que há na Bíblia a respeito das obras da carne para a igreja é porque apesar de a igreja ser celestial, ela está nesse mundo vivendo um período na matéria, um período carnal. Então tem que haver uma vigilância para que essa inclinação da carne não nos influencie a ponto de nos levar a viver nas obras da carne. Veja, o Filho de Deus, amados, ele não vive, não tem prazer, a não ser que ele esteja totalmente dominado pela carne, e aí que entra o agir de Deus. A gente já vai chegar lá, tá? Só que antes eu quero mostrar para vocês a inclinação do mal. A inclinação da carne, obras da carne, ou seja, obras da natureza humana. Então são obras concernentes àqueles que são carnais, somente carnais que eu digo, né? Essas obras são concernentes àqueles que têm origem apenas na terra. Eles não são celestiais, não são espirituais, não pertencem ao reino de Deus. Tá? Observe só Paulo falando aqui. Gálatas capítulo 5, vamos ler todo o contexto, tá? Todo não, um trecho do contexto do primeiro versículo. Vamos ler agora o capítulo 5, do 16 em diante. Por isso digo,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmão Cristiano, o que é viver pelo Espírito? Viver pelo Espírito é ser guiado por Ele. Irmão Cristiano, como eu sou guiado por Ele? É sendo guiado pela palavra. O apóstolo Paulo revela que a palavra é a espada do Espírito. Ela é um instrumento do Espírito em nossas vidas. Então nós somos conduzidos pelo que a palavra revela. E a palavra, claro, é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. Então o evangelho da graça é o que o Espírito usa para nos conduzir. Então ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela revelação do evangelho da graça. O que a graça te revela, você caminha naquilo, você estará caminhando no Espírito. 17. Pois, olha só, a carne deseja o que é contra o Espírito. Perceberam? É a cultura que se opõe ao reino. Por isso o tema de hoje. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. E o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa realidade aqui que Paulo está falando é exclusivamente para os filhos da salvação. Porque, veja, os filhos da perdição, a má semente, o joio, eles não têm conflito de carne e espírito, porque eles não têm espírito. O Espírito Santo não habita neles, porque eles não são de Cristo. Vocês estão entendendo? Então não há conflito de carne e espírito com eles. Com eles é só carne. Então a tendência deles, a inclinação natural é a obra má. A inclinação natural do Filho de Deus, por outro lado, são as boas obras. Mas, como nós também temos essa imagem do que é terreno, né? Como Paulo fala, então, se não vigiarmos, podemos caminhar nos caminhos da carne. E não é isso que Deus quer, tá? Então a carne deseja o que é contra o Espírito. Perceberam? Essa é a verdadeira inimizade. O inimigo de Deus é a natureza humana. 18. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Claro que não, né? 19. Ora, as obras da carne, da natureza humana, obras que pertencem aos que são da perdição, né? São manifestas. E aqui Paulo, gente, ele dá apenas alguns exemplos. Entende? Existem muitas outras obras da carne. E nós que somos filhos de Deus, que conhecemos a palavra, nós as conhecemos, né? Mas Paulo dá uns exemplos aqui. As obras da natureza humana são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. 20. Idolatria, feitiçaria. Olha só, feitiçaria. Ué, irmão Cristiano, mas a feitiçaria não vem do demônio, do orixá e não sei do quê? As obras da carne são manifestas. Idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, olha aí, abençoado, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas... Veja bem, de quem Paulo está falando aqui? O Paulo está falando daqueles que praticam por natureza essas obras. Aqueles que praticam essas coisas. Então veja, o Paulo não está se referindo à igreja aqui. Ele está falando daqueles que naturalmente praticam essas obras. Entende? Que não tem nenhum remorso, que não tem nada de bom na sua vida, que não tem bondade alguma. Percebe? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que eles não herdarão e não herdaram? Por quê? Porque eles não pertencem ao reino. Eles são filhos da perdição, não da vida eterna. Se você tem a vida eterna hoje e você que é filho de Deus tem, é porque ele te elegeu antes da fundação do mundo. Mas aqueles que têm prazer no mal, aqueles que são perversos por natureza, esses não têm herança no reino de Deus. Então Paulo fala, eu já adverti a vocês, né? Aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino. Então Paulo está dizendo o que para a igreja? Olha, vocês não têm que praticar essas coisas semelhantes porque vocês não pertencem a isso. Vocês são do reino. Vocês têm que viver a cultura do reino. Vocês não podem andar e viver como aqueles que vivem nessas obras naturalmente.
Então veja, o alerta de Paulo, a visão de Paulo é essa. Olha, essas obras não pertencem a vocês, porque vocês são herdeiros do reino. Essas obras pertencem àqueles que nunca herdarão o reino. Então vocês não têm que viver nelas. É importante falar isso porque, amados, eu quero até aproveitar e abrir um parêntese aqui. Por quê? Porque a religião, o sistema religioso, distorcendo a palavra, eles dizem que isso aqui é perder salvação. Eles dizem que Paulo está afirmando o seguinte: se vocês praticarem, vão perder a salvação. Não, Paulo não está falando disso aqui. O Paulo está dizendo o seguinte: essas obras pertencem àqueles que praticam, aqueles que têm essa tendência natural, que são perversos por natureza, que têm prazer nisso. Não é perder a salvação. Eles não são salvos e nunca serão. Por isso que Paulo fala, eles não herdarão. Não há chance para eles. Eles são joio. Essas obras pertencem a eles. Agora, por que Paulo faz o alerta? Porque a igreja, mesmo sendo espiritual, ela está vivendo uma vida carnal. Então tem que haver essa atenção para que a igreja não venha colher as consequências. Como eu falei, a gente já vai chegar nesse ponto. 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito, aí ele está falando realmente dos filhos da salvação. Porque os filhos da salvação têm um Espírito dentro de si. E esse Espírito, claro, vai render fruto. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Imagina só a sociedade permeada disso aí. Não digo todos, porque há os da perdição, mas se todos os filhos de Deus ativarem, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim, essas qualidades, olha a diferença que isso vai dar na sociedade. Só que, infelizmente, aqueles que se dizem igreja estão preocupados em praticarem obras de lei, estão preocupados com cerimonialismos, com frequentar templos de pedra, com pertencer a grupinho, porque muitas dessas chamadas igrejas não passam de grupinhos sociais. É isso que esse povo está preocupado, porque não tem revelação da graça. Então não se preocupa em amar, em ministrar a alegria no mundo, viver em paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, o que falta tanto na sociedade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ora, se você vive nisso aí, que é algo maravilhoso, é o fruto do Espírito, para que você precisa de lei? Para te corrigir, para te mandar fazer isso e aquilo. Não precisa disso. 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus, ou seja, os eleitos, crucificaram a carne. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e a carne de Jesus morreu e a carne de todos os seus filhos morreu na cruz também. Então a carne foi crucificada com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Perceberam o chamado? Então veja, o Paulo faz o alerta, mais uma vez eu vou dizer, né? O Paulo fez esse alerta não por uma questão de perder salvação, não existe isso. O Paulo faz esse alerta porque a igreja, apesar de ser espiritual e de pertencer ao reino, a igreja neste mundo ela está habitando no corpo de carne. Então, como há essa briga, por assim dizer, da carne contra o espírito, ou seja, as inclinações do espírito, que pertencem aos eleitos, né, escolhidos antes da fundação do mundo, quer fazer o bem, ser luz do mundo, sal da terra, etc., boas obras. Nós temos isso naturalmente em nós porque somos espirituais, nós também temos a natureza carnal. Os da perdição, não. Eles têm apenas a natureza carnal. Eles são apenas terrenos. Não há direção espiritual. Não há nada de Deus neles. Agora, nos filhos de Deus há a direção espiritual. Tá? Só que acontece o seguinte, o alerta que Paulo faz aqui sobre as obras da carne não é em questão de perder a salvação, repito, mas é para que a igreja estivesse atenta a essas obras por causa das consequências. Porque, veja, o Filho de Deus... Assim, aliás, como qualquer filho, né? Quando ele é amado pelo pai, pela mãe, no caso de nós, né, nessa vida terrena, nosso pai e nossa mãe que nos ama, eles vão nos corrigir. Entende? O pai que ama o filho, a mãe que ama o filho, ela vai corrigir o filho.
Entende? Não existe uma criação saudável e bem-sucedida se não houver correção da criança. Então, Deus trabalha desta forma com os seus filhos. Veja, Deus não corrige o filho da perdição. Por quê? Porque ele não é filho. Perceberam? Agora, Deus vai corrigir o seu filho. Então, o alerta de Paulo é isso. Olha, cuidado com essas obras da carne. Vocês não devem praticá-las porque essas obras pertencem àqueles que as praticam lá naturalmente. E Paulo fala, eles não herdarão, porque não tem herança, mas não é porque eles perderam a salvação. Eles não vão herdar porque são da perdição. Eles não têm nada com o reino de Deus. Agora, vocês, igreja, têm. Então vocês não podem viver nessas obras por causa disso aqui que vamos ler agora. Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 8. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Pegou? Por que Deus disciplina? Porque ele ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus te aceitou, te recebeu como filho. Não é você que aceitou o Senhor. Não existe você aceitar Deus, aceitar Jesus. Isso é uma bobagem religiosa, né? Foi Ele quem nos aceitou como filhos. E uma vez que Ele nos aceitou, até porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para isso, é claro que Ele vai trazer disciplina. É claro que Ele vai trazer correção e até mesmo açoites. Irmão cristiano, na prática, o que isso significa? A correção, ela vem geralmente pela palavra. Você que é filho de Deus, você é atraído pela palavra. E você vai ouvir a palavra e ela vai te corrigir. Agora, a pessoa que é filha e insiste em dar ouvidos à carne e praticar as obras que pertencem aos filhos da perdição, essa pessoa vai ser açoitada. Irmão cristiano, na prática, o que é isso? Ora, são as consequências. Deus permitiu a lei do retorno para os seus filhos, para que os filhos fossem corrigidos. Veja, até mesmo quando você colhe um mal que você planta, sendo você filho de Deus, isto é amor de Deus na sua vida. Percebeu? Você acabou de ler comigo. O Senhor disciplina quem ama. Então ele não vai disciplinar filho da perdição. Deus não tem nada com joio. Ele disciplina e castiga aquele que é filho, que ele ama. 7. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Pegou? Agora veja o 8. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Pegou, né? Quem não é filho não é disciplinado. Ele está em obras más e essas obras são deles mesmos e eles vão viver para lá nesse lamaçal terrível. Os filhos da salvação, não. O nosso chamado, não. É fazer boas obras. Então, como Deus nos ama, Ele nos corrige pela palavra e pelas consequências. Ele permite isso para que nós vivamos da melhor maneira possível, para que aprendamos com o nosso dia a dia. Entende? Deus nos permite crescer até com os erros. Entende? Isso é maturidade. Então entenda, não herdar o reino, como Paulo fala aos Gálatas ali, não tem nada a ver com perder salvação. Isso é uma bobagem. Essas obras, Paulo está dizendo, pertencem àqueles que não vão herdar o reino, ou seja, pertencem aos filhos da perdição. Ora, vocês como igreja não têm que praticá-las. Não é porque vocês são livres pela graça que vocês vão praticá-las. Justamente por isso que acabamos de ler aqui. Porque se você é filho, você é corrigido pelo Pai que te ama. Percebe? Então veja, amados, muitos inclusive nos perguntam, né? Quem pratica a obra má vai ser salvo? Então, irmão cristiano, já que vocês pregam que a salvação já foi dada, bom, ela já foi dada para os filhos. Para aqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. De fato, a salvação já foi dada. Nós já nascemos nesse mundo salvos da morte.
Entende? Já nascemos em condição de vida eterna, como costumamos dizer aqui. Porque a salvação já foi concluída, consumada. Então, se alguém é filho, independentemente de obra má, já está salvo da morte eterna. Porém, pode viver isso que acabamos de ler aqui na carta aos Hebreus. A correção do Senhor. Você quer viver em correção, disciplina, açoite? Aí vai de cada um, né? Perceberam? Então, o Filho de Deus praticou obra má. Ele vai perder salvação? Não. Porque a correção de Deus não é retirar o amor. Entende? Se o texto bíblico aqui dissesse o seguinte, olha, você que pratica obra má, Deus vai te corrigir retirando o amor dele de você. Aí você perderia a salvação. Porque é o amor dele que nos mantém. Para sempre, nos manterá para sempre. E Deus nunca vai regredir disso. Entende? Entenda isso, tá? Então o que Deus faz? Ele corrige pela palavra e, se for necessário, os açoites virão. Então esse é um alerta para a igreja. Tá? Não tem nada a ver com perder salvação, né? Então deixa eu fechar esse parênteses aí. Eu queria muito falar sobre isso, até porque recebemos muitas dúvidas sobre isso. Tá? Agora, quem não é filho, aquele que é joio, ele não é corrigido, ele já está condenado. Entende? Então, se as boas obras foram preparadas para nós, as obras más, como eu disse agora há pouco, restaram. Elas são o refúgio. É o que restou para a perdição. Observe Paulo falando aqui. Tito, capítulo 1, versículos 15 e 16. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Pegaram, né? Agora veja o 16. Afirmam que conhecem a Deus. Gente, há muitos dentro das chamadas igrejas que são joio. Afirmam conhecer Deus, mas, olha só, por seus atos o negam. Perceberam? Ou seja, as obras refletem quem eles são. É aquilo que eu falei. As obras, elas não trazem a salvação ou não tiram. Não é isso. A obra má não tira a salvação do Filho de Deus. Ela aponta a condição daquela pessoa. Porque uma pessoa que nega a Deus com seus atos, ela não é da salvação. A não ser que ela seja corrigida. Né? Então pode ser que alguém esteja distraído aí na carne e o Senhor vai corrigir. Por quê? Porque ele ama, porque é filho. Agora, se não tem a correção, como nós lemos agora há pouco, é porque é bastardo, não é filho. Então afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. É o que mais tem aí no mundo. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom. Perceberam? Ou seja, não fazem boas obras. Não tem amor no coração. Não tem direção de Deus. E a semente má, quando ela faz alguma coisa que parece bom, é porque tem algum interesse por trás. Pode ter certeza. Enquanto o Filho de Deus tem esse chamado maravilhoso a fazer o bem, e fazer, como diz o ditado, sem olhar a quem, né? Fazer não esperando retorno. Não, você faz porque é teu chamado. Você não faz o bem pensando em se mostrar. Quantos são hoje, ainda mais nessa explosão de redes sociais nos últimos anos, né? Quantos são os que fazem boas obras apenas para aparecerem bem na foto? Como tem isso aí? É bom que façam? É bom. Veja, é bom que façam. Ah, irmão Cristiano, tem ali um influencer. Ele está distribuindo cestas básicas. Ótimo, isso é maravilhoso. Agora, ele está fazendo para se mostrar na rede. Então, quando a perdição faz, ela faz por algum interesse. Agora, o Filho de Deus não. Ele faz o bem como uma tendência natural. Ele faz o bem porque ele tem prazer. Essa é a cultura do reino que vimos semana passada. Agora, no mundo ainda existe, ainda é a maioria, como falamos domingo passado, né? A cultura que se opõe ao reino. Por isso, cabe a nós influenciarmos as sociedades com a cultura do reino.
Então vocês viram que eles são desqualificados, eles são desaprovados para as boas obras. As boas obras não foram separadas e predestinadas por Deus para a perdição, claro que não. Eles são desobedientes, desqualificados, negam a Deus com suas obras, são detestáveis, como Paulo disse aqui. E o interessante, abençoado, é que a perdição, mesmo ouvindo a palavra, ela vai gerar frutos maus. Irmão Cristiano, mas a perdição vai ouvir a palavra? Olha, ela vai ouvir até fisicamente, eu diria. Mas ela não vai gerar bons frutos. Ou seja, não basta a pessoa ouvir a palavra. Muitos dizem, né? É filho de Deus porque está na igreja. Não necessariamente. São os frutos que mostram. Porque, veja bem, Jesus, quando ele falou das sementes, né? Ele usou a semente como uma metáfora da pregação da palavra, né? Uma daquelas terras que Jesus fala é uma terra que chega a germinar a semente, mas a semente morre quando ela cai no meio das pedras. Ou seja, essa metáfora do tipo de terra, né? Caiu à beira do caminho, caiu numa terra assim, assado, numa terra pedregosa. Terra, gente, nessa metáfora é o coração das pessoas. Aí Jesus, por fim, fala, aí a semente cai em boa terra. A boa terra é o coração do eleito de Deus. Então, quando a palavra verdadeira cai no coração do eleito de Deus, quando ela vence as barreiras carnais, quando a palavra vence e derruba as fortalezas da religião, e ela penetra no coração do filho, ela vai germinar, porque é terra boa, né? O coração do filho, da filha de Deus, é terra boa. Agora, existem alguns tipos de terras, entre aspas, que a semente não vinga. Então, em algumas terras, a semente sequer germina porque vêm as aves e comem as sementes, na metáfora que Jesus usou, né? E as sementes, então, caem em um terreno pedregoso, em um terreno em que, eventualmente, vai gerar uma raiz. Só que a árvore não vai para frente, ou seja, a pessoa regride. Entendam isso, já estudamos aqui algumas vezes, né? Uma das principais características dos eleitos de Deus é permanecerem na fé. Então, o eleito de Deus recebe a verdadeira palavra, que é a graça, e ele permanece firme na graça. E ele só evolui, ele só cresce nesse conhecimento. Ele não regride. Ele não volta para a lei, por exemplo, para a religião, para o ateísmo. Não. Por quê? Porque o coração dele é terra boa, a semente cai e germina. Agora, existem aqueles que estão ali, né, até podem estar por uma conveniência, como eu já convivi, amados, minha esposa também, nós, né, convivemos com pessoas que você olhava assim, poxa, é um eleito, uma eleita de Deus. Num primeiro momento, superficialmente, só que depois as pessoas se mostraram que elas verdadeiramente eram. Algumas dessas, inclusive, se tornaram ateístas, passaram a negar Jesus, negar a fé. E aí você pergunta, mas irmão Cristiano, como que alguém que ouviu a graça pode negar a graça e a fé? Pode, amado. Não só se voltar para o ateísmo, como também se voltar, né, regredir para a religião. Porque o coração é de pedra. A semente até entra lá, mas ela não germina. Ou se germina, a planta morre na metáfora. Apenas os filhos de Deus ouvem a palavra penetra, a pessoa absorve e dá fruto. O da perdição não, ele regride. E veja, não é perder salvação, mais uma vez. É porque a pessoa nunca foi da salvação. Observe só esse texto interessante. Hebreus capítulo 6, versículos do 4 ao 8. Observem. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Ou seja, a era do reino de Deus. A era que haveria de vir nessa época aqui era a era do reino. Agora veja o 6. E caíram, perceba, ou seja, regrediram, retornaram para a sua condição inicial de ateísta ou de religioso. Perceberam? Retornaram, né? Quem cai, quem regride na fé, é porque não é da salvação. Então ele pode estar ali, por exemplo, nesse caso aqui, né, do exemplo
da carta. Pode estar ali na igreja, participar das coisas de Deus, ouvir a palavra. Isso é participar do Espírito Santo, né? Que está dizendo aqui é você ouvir a palavra, é você participar ali da comunhão, estar junto, etc. Mas aquela pessoa não tem o coração de Deus, de filho de Deus. Então, em algum momento, ela vai regredir. Ou volta para a lei, ou regride para o ateísmo, como eu falei para vocês, algumas pessoas que nós conhecemos que passaram por essa experiência. Pessoas que você olhava assim, puxa, pessoa de Deus, pessoa abençoada. De repente a pessoa está negando Jesus, está debochando da palavra. Amados, nessa vida aí ministerial já vemos de tudo. Ou seja, são pessoas que estavam ali experimentando as coisas de Deus, do Espírito Santo, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. 7. Pois a terra, observe, a terra na metáfora é o coração. Assim como Jesus deu aquela metáfora, né, que eu acabei de falar. Ele dá o exemplo de vários tipos de terra onde a semente, que é a palavra, foi caindo. Então a terra é a metáfora do coração, no caso aqui. Pois a terra que absorve a chuva. Vamos raciocinar. O que é a chuva? Chuva é água. E o que é a água na Bíblia? Raciocina comigo. A água na Bíblia é a palavra. Não é o que Paulo falou? Que o Senhor salvou a sua igreja e a purificou com a lavagem da água pela palavra? Então a água simboliza a palavra. Então, a terra que absorve a chuva, em outras palavras, o coração que absorve a palavra, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Perceberam? Ou seja, o coração recebeu a chuva, a terra recebeu e absorveu a palavra, né? O coração absorveu a palavra, no caso, que cai frequentemente, e deu colheita proveitosa. Porque o Filho de Deus é isso, ele dá fruto para Deus. Perceberam? E recebe bênção da parte de Deus. Agora veja o 8. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, olha só. Então há os frutos bons, que é o chamado para os filhos, e há os frutos maus. Mesmo de alguém que estava ali ouvindo a palavra, participando do Espírito Santo, da comunhão ali da igreja, etc. Mas caiu. Se caiu, porque nunca foi da salvação. Não é perder salvação. É porque nunca foi. Nunca pertenceu ao grupo do trigo. Sempre foi joio. Então, essa terra produz espinhos e ervas daninhas. É inútil e logo será amaldiçoada. Aqui está no futuro porque eles estavam antes do juízo final, né? O juízo final foi no ano 70. Seu fim, olha só, é ser queimada. Irmão Cristiano, ser queimado não é perder salvação? Não, amado. Fogo na Bíblia simboliza o juízo de Deus. Já estudamos muitas vezes isso aqui, né? Então, ser queimado é passar pelo juízo. Os filhos de Deus não passaram pelo juízo. Você se lembra o que Paulo falou? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, os eleitos de Deus nunca tiveram condenação a partir de Cristo. Perceberam? Então, eles nunca passaram pelo fogo neste sentido. Então, ser queimado é um apontamento para aqueles que são da perdição. Vou deixar na descrição do vídeo um link nosso sobre o juízo final e também sobre escatologia consumada, tá? Caso você não entenda isso, é fundamental você entender. Então, irmão Cristiano, como assim o juízo final já aconteceu? Eu estou esperando o juízo final vir no futuro. Não, já rolou, já aconteceu. Tudo está consumado. Na descrição do vídeo vai estar o link, tanto do juízo final quanto da escatologia consumada. O que vocês perceberam aqui? A semente má sempre dá fruto mau, mesmo que ela, entre aspas, participe da palavra, como nós lemos aqui no contexto. No final das contas, a semente má sempre vai dar ervas daninhas, sempre vai dar espinhos e não frutos. Perceberam? Esta é a cultura que se opõe ao reino de Deus. Então, vou repetir.
Se há duas sementes e há dois tipos de obras, a semente boa que Deus plantou e as obras boas que Deus predestinou, por outro lado, há a semente má que o inimigo plantou, natureza humana, e há as obras más, que são concernentes àqueles que não herdam o reino. Perceberam? E se há, portanto, esses dois lados, claro que há duas culturas. A cultura que vimos semana passada do reino de Deus, que nós, seus filhos, temos um chamado a implementar nessas sociedades todas, e há a cultura da carne que já reina aí por séculos e séculos. Vocês podem notar, lembrando mais uma vez, né, que João disse lá na igreja primitiva, o mundo jaz no maligno. Né? Maligno, no grego, é a maldade genérica, é um mal genérico. Né? Maligno ali não está falando de um ser espiritual. Inclusive você encontra na Bíblia, em algumas Bíblias, em algumas versões, a palavra maligno com letra maiúscula. Gente, isso é um absurdo. Algumas traduções mais antigas, você vai ler esse versículo lá de João, está lá maligno com letra maiúscula, como se fosse um personagem, um ser. Não, gente. No grego é a maldade genérica, é a maldade como um todo. Então, quando João fala o mundo jaz no maligno, ele está dizendo o seguinte, o mundo jaz no mal, o mundo jaz na maldade. E qual é a origem da maldade? As obras da carne, como vocês leram, que são manifestas. Perceberam? Então, há essas duas culturas. Por enquanto, a cultura que se opõe ao reino está aí reinando. Porque, mais uma vez, a chamada igreja não faz a sua parte. Não ilumina o mundo, não salga o mundo, não tempera, né, o mundo. Não. Só querem saber de ficarem presos nas quatro paredes denominacionais, cumprindo seus mandamentos de homens e o cerimonialismo. Então, amados, o Senhor revelou a graça para nós, nos dando essa incumbência de irmos na contramão do que o sistema religioso faz. De sermos, de fato, a luz do mundo e o sal da terra para implementarmos a cultura do reino que se opõe à cultura da carne. Perceberam? Esse é o nosso chamado. Entenda isso, tá? Então hoje, para a glória de Deus, estamos concluindo o raciocínio que iniciamos na semana passada. Quem não assistiu o estudo passado, eu convido a assistir, como eu disse. O vídeo aí, o link do vídeo vai estar na descrição do YouTube, né? Na gravação, tá? Você que está vendo pela gravação vai encontrar o link aí. Vamos encerrar então com esse versículo maravilhoso. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É o teu chamado. Vença o mal com o bem. O mal é a cultura da carne, a cultura que se opõe ao reino. O bem é a cultura dos filhos de Deus, do reino de Deus, das coisas boas, a cultura do Espírito Santo. Esse é o teu chamado, é o nosso chamado, e vamos cumprir, vamos fazer a nossa parte, tá? De influenciar as sociedades com a maravilhosa cultura do reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso.